Então, muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais este encontro. Muito obrigado por vocês estarem aqui em mais uma quinta-feira que temos esse encontro marcado. Os nomes de vocês são conhecidos aqui, mas se tiver alguém que é o primeiro dia, que eu acho que não é o caso, por favor, se manifeste. De resto, já vemos aí há algum tempo, né? A Roseli, a Márcia, a Tatiana, sempre participando aí. E peço também, conto com a participação de vocês durante o encontro, para ir tirando as dúvidas, contribuindo com algum comentário. Não tenham medo, podem se sentir à vontade, porque esse é realmente o intuito desse espaço, né? Esse diálogo, e que visa a promoção do conhecimento. Alguns recadinhos importantes que serão retomados depois, né? Mas de princípio é preciso dizer um comunicado muito importante, que na próxima quinta-feira, excepcionalmente, não haverá aula, porque nós, professores, estaremos em semana pedagógica, né? Então estaremos aí mais uma formação para aprimorar também os nossos conhecimentos, buscar novas metodologias, novos meios, né, de transmitir o conhecimento para vocês. Então, na próxima quinta-feira, que será dia 30, é isso, né? Próxima quinta-feira, dia 30 de julho, não haverá aula, estaremos em semana pedagógica. Outros recadinhos de sempre. Para quem não seguiu ainda, segue lá no YouTube, no Instagram, os canais do Celas, nossos canais de comunicação, porque sempre estamos com novidades. As aulas aqui, nossos encontros vão lá para o YouTube do Cela. E o que está em andamento aí, né? Duas inscrições importantes para vocês. Uma é do Leia.com, nosso clube de leitura, que acontece uma vez por mês, que na próxima encontro, bem no comecinho do mês de agosto, né? Discutiremos a obra do Guimarães Rosa, a obra Sagarana. Então, fica o convite aí para vocês se inscreverem. E Roseli, Márcia, que já haviam até se inscrito para o outro encontro, que no fim houve um desencontro, mas agora vai dar tudo certo. Está marcado o primeiro encontro do GEPUI para o dia 6/8. Então, uma quarta-feira, anotem aí na agenda de vocês. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, né? Todos vocês, todos e todas, sintam convidadíssimos. Vai ser um espaço muito rico. O link chegará por e-mail, né, João? Para quem se inscreveu, o link chegará por e-mail. Então, o encontro acontecerá quinzenalmente, são 2 encontros por mês, então, a cada quinzena, nos reuniremos, não só nós do curso de biblioteconomia, mas em parceria também com o curso de arquivologia, né, e quiçá estamos alinhando aí com o curso de museologia também, para promovermos discussões acerca da ciência da informação, né, que é a nossa ciência mãe, que une aí essas 3 áreas. Então, pessoal, uma discussão muito rica e que precisa, né, da participação de vocês. Só nós, os professores, estivermos lá discutindo, não faz tanto sentido. O sentido é que vocês possam participar e tudo mais. Então, o GEPUI, Grupo de Estudos e Pesquisa em Unidade de Informação, acontecerá a partir do dia 6/8, e aí a gente tem um calendário quinzenal até o mês de dezembro, né? E certamente retomaremos no outro ano, mas é muito importante. Então, fica o convite aí para vocês. São leituras, geralmente, de textos, de artigos. A gente vai mostrar lá como vai ser a dinâmica, né? Mas vai acontecer também um revezamento nas mediações do encontro entre eu e as outras professoras. Então, espaço de muito aprendizado, de muitas perspectivas, e espero cada um de vocês lá. Ficarei muito feliz com a presença. Mas, sem mais delongas, vamos para
o nosso encontro de hoje, a disciplina, né, que continuamos aí em indexação e resumos em unidades de informação. Eu tenho para mim que é uma disciplina um tanto quanto desafiadora. Se vocês discordarem ou concordarem, pode se manifestando e vamos participando, pessoal. Eu gosto muito da participação, preciso da participação de vocês. É uma disciplina desafiadora, muito conceitual e tudo mais, mas o objetivo daqui é justamente isso, né? A disciplina, os nossos encontros aqui não irão substituir a leitura da apostila, a resolução dos exercícios e tudo mais, mas estamos aqui para desmistificar alguns conceitos e tudo mais. Então, é para dar essa base mais conceitual realmente para vocês. Para quando vocês se depararem, né, como foi o caso da classificação na última disciplina e agora da indexação, quando se depararem com isso, saber, né, os termos, o que significa. Eu gosto sempre de pensar da perspectiva que que a biblioteconomia ela é conversar em códigos, né? Então a gente precisa saber o que são esses códigos, essa classificação, essa indexação, né? Roseli Maia manda pergunta: professor, indexar uma imagem é mais complicado? Bom, eu pessoalmente considero mais complicado. Como nós vimos na aula passada e vamos retomar, toda quanto a leitura ela tem uma subjetividade. Então, se a gente lê um livro, é exemplo do Leia Com. Todo mundo lá realiza a leitura de um livro. É claro que todo mundo entende as mesmas coisas, mas cada pessoa vai observar um aspecto, né, daquele livro, às vezes uma coisa que o outro não tinha percebido e tudo mais. Por quê? Porque parte do nosso ponto de vista, da nossa subjetividade. No caso das imagens, eu considero que é ainda mais subjetivo, né? Porque algo escrito, ele traz uma mensagem, ainda sendo subjetivo, uma mensagem mais explícita, um código mais comum, digamos assim, né? E uma imagem, ela ela pode ser ainda mais subjetiva, mas é possível trabalhar com isso. Então vamos seguindo no nosso encontro de hoje, a unidade 2, que tem como tema padronização da indexação, uso de linguagens documentárias. Então vamos, né, observar, entender o que são essas linguagens documentárias. Do que se trata isso? Qual a diferença para uma linguagem natural? E mais um montão de termos que começam a aparecer e muitas vezes só a gente, com a leitura, a gente sozinho, digamos assim, não consegue entender ou entende de outra maneira. Então, os objetivos é o mesmo, né, da disciplina toda que vimos na aula passada, mas sobretudo relacionado a compreender que a indexação proporciona o acesso do conhecimento. Sempre aqui ressaltando que um dos papéis fundamentais do bibliotecário, né, enquanto profissional, é promover é facilitar, promover esse acesso ao conhecimento, à informação e tudo mais. Então, indexação. Antes de mais nada, eu quero voltar lá no título, né? Já ia me esquecendo. Indexação e resumo em unidades de informação. Pessoal, tá claro para vocês o que é unidade de informação? Vocês têm exemplos? Por favor, se manifestem. Não gosto de pular nenhum conceito sem saber se está tudo bem, se está tudo claro. Museus, bibliotecas e outros. Sim, muito bem. Então, unidades de informação. Uma unidade onde é disponibilizada o acesso à informação.
no nosso caso mais expressivo, as bibliotecas, mas não só elas, no caso dos arquivos, museus, centro de documentação, tudo isso pode ser entendido como unidades de informação. Então, é preciso entender também que quando a gente está falando de indexação, a gente não está falando só de livros, não estamos falando só para bibliotecários de bibliotecas, digamos assim, mas é um contexto mais amplo. Então, indexação, vamos mais uma vez destrinchar esse termo. A indexação, conhecida na ciência da informação como indexação de assuntos, visa indicar de que trata um documento, resultando na construção de termos de indexação e, posteriormente, em índice. Então, vamos lá, vamos por parte. Como disse, unidades de informação, né? É muito amplo, existem diferentes tipos de unidades de informação. Dentre muitas coisas, o que elas têm em comum é serem amparadas pela ciência da informação, que é a ciência responsável por produzir novos conhecimentos, novos métodos, por dar respaldo teórico à gerência dessas unidades de informação. Então, como um produto, né, dessa ciência da informação, a indexação de assuntos visa indicar do que trata um documento. Então, veja bem, um documento pode ser um livro, um mapa, um disco, diferentes aspectos, né? Um processo judicial, que tudo isso é passível de indexação. Então, para que serve a indexação? Para, né, representar o conteúdo daquele documento em um termo, em palavras, que depois organizadas em um catálogo ou em um índice, vão facilitar essa busca. A Márcia disse ali um periódico também, né? Outro exemplo. Em unidades de informação, ou seja, bibliotecas, museus, arquivos, é uma prática determinante para a eficiência da organização e a recuperação de dados em ambientes documentários. Este processo envolve a atribuição de termos representativos a documentos, facilitando a categorização e a subsequente localização desses materiais. Pessoal, então, a gente, quando fala de biblioteconomia, e eu acho que é até natural por causa do nome, muitas vezes a vivência e a sede de viver em bibliotecas que nos leva a esse curso, a gente tem a imagem mais focada, digamos assim, para as bibliotecas, mesmo que elas sendo diversas, municipais, escolares, enfim. Mas devemos ampliar esses horizontes, pensar em diferentes tipos de suporte, em diferentes tipos de acervos, de arquivos. Então, pensando aí, é muito comum bibliotecários trabalharem, né, para tribunais e etc. Então, é claro que tem toda a questão da recuperação de livros, de bibliotecas especializadas desses locais, mas pense em um bibliotecário atuando em um arquivo, que também é possível de acontecer. Então, livros, a gente, como eu posso dizer de uma maneira, sem ficar perigoso com as outras áreas da ciência da informação. Mas, digamos assim, que os livros tendem a ser mais claros quanto aos seus assuntos. É um livro infantil, é um livro de literatura, é um livro de história, enfim. Mas pense em um arquivo judiciário. Não que todos os processos sejam iguais, muito pelo contrário, mas pelo menos a sua forma vai ser muito semelhante. Então, para não acontecer de ter que procurar uma agulha num palheiro, é fundamental passar pelo processo de indexação. Eu preciso, né, sei lá, de um processo que fale sobre determinado crime. Então, eu vou buscar lá um termo e vai ser relacionado. Se foi feita a indexação correta,
os processos que dentro dali for indicado aquele termo que você está buscando, aquilo que você precisava. Então, a indexação é fundamental. E ela faz parte do nosso dia a dia. Pense bem, quantas buscas a gente faz no Google diariamente, quantas coisas a gente pergunta. É claro que são coisas mais específicas, mas só para fazer uma alusão, utilizando como exemplo. É muito semelhante o processo de indexação, né? Você busca uma palavra e aquele sistema recupera, né, as informações que ele encontrou. Então, do que se trata a indexação? É representar as coisas nesses termos para quando forem buscados, serem encontrados. Às vezes se confunde com classificação e tudo mais, mas por isso que eu fico aqui batendo na tecla para a gente ter as certezas desses termos, né? Em resumo, a indexação em unidades de informação é um componente básico na gestão eficiente da informação. Por que um componente básico? Porque sem ela, a recuperação da informação, o acesso a um material, se torna muito dificultoso. Tudo bem, eu tenho meia dúzia de materiais aqui, ok. Em meia hora eu procuro e acho, mas e aí se eu tenho um acervo imenso, né, e ele não está indexado, eu vou ter que ficar indo lá de um por um? Então, por isso que é considerado algo básico, algo fundamental. Sua aplicação adequada requer uma abordagem equilibrada entre a utilização de padrões estabelecidos, a flexibilidade para adaptações às mudanças e a incorporação judiciosa de avanços tecnológicos, a fim de atender às demandas dinâmicas dos usuários e às complexidades do ambiente informacional contemporâneo. Então, veja bem, trouxe na aula passada o exemplo, né, do catálogo físico, aquele imóvel, né? Então, nós tínhamos também restrições de espaço e tudo mais. Hoje, a gente pode indexar através de sistemas que vai buscar muito mais rapidamente. Então, e também é necessário uma maior padronização. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas como a padronização é fundamental para a indexação, porque através dela consegue fazer essa interoperabilidade. Eu consigo operar sistemas, buscar em outros sistemas, importar dados e tudo mais referente a um mesmo documento, um documento semelhante, um assunto, um termo, e assim sucessivamente. Então, qual é o meio, né, de buscar essa padronização na indexação? Através do uso de linguagens documentárias. A utilização de linguagens documentárias não apenas simplifica o processo de indexação, mas também proporciona uma base sólida para a interoperabilidade entre diferentes sistemas e instituições, facilitando assim o compartilhamento e a troca de recursos bibliográficos. Um comentário aqui no chat: indexação automática. Fica mais fácil para indexar, eu suponho. Sim. Gente, o que acontece hoje, não só na indexação, mas principalmente na catalogação, essa troca de informações, né, até mesmo para seguir um padrão. Ah, isso é obrigatório e tudo mais, são diferentes processos, né? Não obrigatório, mas se usa muito. Por exemplo, você entra num catálogo de uma biblioteca, em algum sistema estabelecido, e você encontra lá, você busca um livro e você acha o registro daquele livro. Vou falar mais uma vez, sejam curiosas, né? Entre no sistema de alguma biblioteca, de alguma universidade, alguma coisa, encontre o registro de um livro. Lá, por exemplo, vai ter referência, onde você vai clicar e vai aparecer a referência bibliográfica daquele registro. Ou ainda, o próprio MARC 21, que é uma linguagem de interoperar esses dados. Então, eu posso fazer o download daquele registro e, a partir dele, classifico e tudo mais, conforme vai ficar mais fácil para o usuário aqui na minha biblioteca.
mas acontece muito esse compartilhamento de dados. E por isso que é sempre batido na tecla de quanto é importante usar esses padrões aqui na etapa da indexação, no processo de catalogação também, através do sistema MARC 21, dos códigos de catalogação. Então, cada vez mais, com essa explosão toda de informações que a gente tem na nossa sociedade, se faz necessário adotar esses padrões. E com isso também vem as facilidades, como a indexação automática ali que ela disse, né? Então, cada vez mais vão tendo esses avanços tecnológicos e essas possibilidades que, padronizado, né, tendo essa capacidade de operar junto, também diminui os erros, digamos assim, diminui as subjetividades, né? Fica tudo mais padronizado como deve ser. Então, aqui a gente tem um esquema que é trazido. Pessoal, todo esse conteúdo, né, é extraído, baseado lá do material de vocês, né? Então, sempre baixem as apostilas, guardem, consultem quando for necessário. Então, veja ali desse processo de representação documentária. Aqui a gente tem um montão de termos agora para compreender esse processo de indexação. Então, mais uma vez, representação documentária, usando como um exemplo. Eu tenho aqui um livro. O que é o processo da indexação? Eu pegar esse livro, o conteúdo dele, e representar através de um termo. Isso aqui é um livro de literatura brasileira. Pronto, fiz uma representação sobre o que ele significa. Então, aqui nós vemos diversos processos e termos, né? Está aí na tela de vocês, sobre a representação documentária. Então, veja ali, em primeiro lugar, objetos. A gente vai ter textos, imagens, sons, museálias, ou seja, objetos de museus. Todos esses e muito mais, né? Esses são apenas alguns exemplos, são objetos passíveis de uma indexação, de uma representação documentária, né? Então, quais os processos que a gente tem aí? Pessoal, desculpe, a boa e velha tosse continua por aqui. Então, dentro desses processos, a gente lê ali análise documentária. Comentamos na semana passada também. Então, chegou um livro para eu proceder com a catalogação, com a classificação, com a indexação. O que eu vou precisar fazer? A análise, né, desse livro. Vou abrir ele, tirar as informações, ver do que se trata, muitas vezes ler, né, um pedaço considerável desse material para eu ter realmente um conhecimento adequado do que se trata, e daí eu proceder com a segmentação, como está dizendo ali, né? Com o material para ser indexado, né? Dar sequência. E outro caminho, como a gente vê lá, codificação documentária, catalogação e classificação, indexação, ou seja, a segunda parte. Então, chega para mim, faço essa análise documentária e depois procedo com a indexação, com a classificação e tudo mais. Qual que é o produto, né? Depois da classificação, tá? Chegou um monte de livros, depois da indexação, perdão, e eu indexei um monte de coisa. Que produto eu vou ter desse? Qual o resultado desse trabalho? Então, eu vou ter um catálogo, índices, né? Tem um índice de livros sobre determinado assunto, de documentos que se tratam de tal coisa, e até mesmo resumos, né? Como o resumo tem mais de um tipo, né? Descritivo, temático, mas é também um produto. Eu vou indexar esse resumo assim que a pessoa, o pesquisador aqui da minha biblioteca especializada, precisar de alguma coisa nesse sentido, ele vai bater o olho no resumo rapidamente, vai saber do que se trata aquele documento e vai decidir se acessa ele ou não. Então, esses são os produtos resultantes dessa indexação. Tá, e quais instrumentos eu preciso, né,
utilizar para fazer, para chegar nesse produto, para fazer essa indexação. Linguagens documentárias, né, vocabulários controlados, termos utilizados para assuntos e tudo mais, conceitos, tesauros. Eu trouxe um exemplo para a gente ver como funciona um tesauro. Então, são essas etapas, esses instrumentos que a gente vai utilizar para esse processo, né? Os usos, né? Para que é utilizado? O arranjo físico de documentos, ou seja, a organização de documentos e, consequentemente, a localização, né? Ainda mais importante, está organizado lá, ok. Só que o mais importante é a hora que eu precisar, eu saber, né? Eu chegar rapidamente a essa informação. Então, esse é o principal uso, né, deste processo. E os campos teóricos metodológicos, né, as fundamentações, a organização do conhecimento, ou seja, baseada aí na ciência da informação, comunicação, linguística, ciências cognitivas. Por quê? Porque a gente precisa de termos comuns, né? Palavras que precisam estar dos dois lados da moeda, tanto do lado que indexou, tanto do lado que vai buscar esse conhecimento comum. Às vezes, diferentes termos, diferentes palavras que vão levar a um mesmo documento. Já a gente vê um pouquinho melhor sobre isso. Então, muito importante também nesse processo. Conceitos envolvidos no processo de indexação. Então, aqui vai estar mais relacionado, né, a esses instrumentos, a esses usos. Pessoal, tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Por favor, se manifestem. Tudo ok? Tudo ok? Então, vamos dando sequência. Obrigado aí, Aleisa, o senhor explica bem. Obrigado, Aleisa, eu fico feliz pelo feedback. Essa é a intenção mesmo, que tudo seja cada vez melhor explicado. Então, conceitos envolvidos no processo de indexação. Diferentes termos que, se a gente não parar, respirar e tudo mais, nós não conseguimos dar sequência. A gente lê o texto com aquele monte de termos, um monte de conceitos. Então, para isso, né, às vezes podem achar até repetitivo, mas é importante que a gente pare e faça esse exercício, porque só assim a gente vai entender, né, as etapas da indexação. Vocabulários controlados. A padronização da indexação muitas vezes envolve o uso de vocabulários controlados, que são listas de termos pré-definidos e autorizados para representar conceitos específicos. Esses vocabulários ajudam a evitar ambiguidades e garantem que os termos escolhidos sejam consistentes ao longo do tempo e em diferentes contextos. Então, veja bem, um vocabulário controlado, né? Um tesauro, que é um exemplo que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Para que ele serve? Pense se, mais uma vez, o exemplo aqui de um livro, chegasse esse livro para eu indexar. E daí eu olho, como eu falei, eu faço a análise documentária. Mas eu tenho, né, no meu conhecimento, na minha vivência como ser humano, diferentes termos que eu poderia atribuir a esse livro. Então, o que acontece com o vocabulário controlado? Vocês precisam utilizar como ferramenta de trabalho durante a indexação esse vocabulário controlado. Porque, chegou esse livro aqui, e ele fala sobre literatura brasileira de determinado período. Então, eu tenho que entrar lá no vocabulário controlado e ver quais termos eu posso atribuir a ele. Por quê? Para ficar padrão, né? Para ficar padrão, para promover essa interoperabilidade, para ficar padrão, para recuperar a informação, para o catálogo funcionar da maneira correta. Então, eu não indexo apenas, né, da maneira, com a palavra que eu acho mais conveniente.
e sim dentro desses vocabulários controlados. Normas e diretrizes. Organizações como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, desenvolvem normas específicas para indexação. Essas normas estabelecem diretrizes para o processo, incluindo métodos de análise, critérios de seleção, de termos e práticas recomendadas. A conformidade com essas normas promove a uniformidade da indexação. Então, mais uma vez, caminhando no sentido dessa padronização, caminhando no sentido, né, de estabelecer padrões, utilizar vocabulários controlados para ela ser o mais semelhante possível. Porque sendo semelhante, ela vai ser precisa. Ah, eu busquei tal coisa, já apareceu. Então, e digo para vocês também, para além do assunto, pegando uma pequena curva aqui, os bibliotecários e bibliotecárias têm que ser muito amigos da APNT. Talvez vocês não cursaram ainda, alguns já têm algum contato, mas a disciplina de normalização, normalização de dados, normalização documental, e se vocês não sabem, já deixo aqui dito para vocês, que aquelas normas da BNT são inúmeras, né? Geralmente o que a gente conhece por normas da BNT é aquelas para textos acadêmicos, colocar no padrão de margens, de parágrafos, de espaçamento e tudo mais. E sim, esse é um dos atributos do bibliotecário. Esse também, né, formatação, como disse a Roseli, muito bem, né, dentro da biblioteconomia a gente chama isso de normalização. Então você também pode, se vocês não sabiam disso, se alguém não sabia, se manifeste, por favor. Mas também é um campo de atuação do bibliotecário a normalização documental. O que é isso? Você trabalhar em um periódico, em uma revista ou particular, tanto faz, fazendo esse tipo de trabalho, colocando textos nas normas. Isso chama normalização. Também um atributo, né, do trabalho do bibliotecário. Mas, para além desse tipo, a Leis, eu não sabia, sim, é mais um campo de trabalho aí que vocês podem explorar. Então, geralmente, toda revista, revista científica, né, melhor dizendo, editoras e tudo mais, tem um profissional bibliotecário para realizar esse tipo de trabalho, pegar o texto e conferir se eles estão, né, na norma. Vocês terão disciplina para isso, todo curso de biblioteconomia tem essa disciplina. Você ainda não cursou, né? Durante o curso aí você vai se encontrar. E a disciplina chama normalização. Alguns vão chamar normalização de dados, normalização documental, né? Mas o que significa essa normalização? Colocar, né, um texto nas normas. É o que vocês vão encontrar aí pelo caminho. Mas voltando aqui sobre a indexação, também a norma da BNT, né, e aí temos normas internacionais e tudo mais, vão reger, né, esse contexto da indexação. Revisões periódicas. A padronização não é um processo estático. Revisões periódicas das normas e diretrizes são essenciais para garantir que estejam alinhadas com as mudanças na linguagem, nos contextos de informação e nas práticas emergentes. A evolução contínua desses padrões reflete a dinâmica do campo da ciência da informação. A Mariana diz que está cursando agora. Legal, né? Metodologia do trabalho científico também. Ou seja, está vendo muita normalização, né, bibliográfica aí. Mas voltando aqui às revisões periódicas. Pessoal, como tudo, como qualquer campo que a gente for aí trabalhar, estudar, a gente vai ver que a ciência ela não é estática, ela está em constante transformação, né? Então, pensa nesse sentido aqui da indexação, que a gente representa termos, representa palavras. Olha o quanto a nossa linguagem muda. A linguagem dos nossos avós, a linguagem dos nossos pais, a linguagem nossa e a linguagem das gerações mais jovens agora, né?
Por quê? Porque a língua é viva, está em constantes transformações. Não só a linguagem, como também a tecnologia e tudo mais. Então, o sentido de revisões periódicas é que a indexação ela não vai ser estacionária. Surgiu um tesauro sobre determinado assunto. Daqui tanto tempo, ele vai ter que ser revisto, vão ter que ser incorporados novos elementos. Quantos anos vai demorar? Não sei, mas que isso vai acontecer, vai. Então, entender que essa padronização não é estática, né? Então, no trabalho em bibliotecas, tem sempre a coisa, muitas vezes é vista como retrabalho. Nossa, vai ter que pegar aquele material e fazer tal coisa de novo, né? Mas no sentido que dessa atualização, porque as transformações são constantes. Interoperabilidade, essa palavra que eu estou suando frio para falar ela tantas vezes na aula, né? A padronização também promove a interoperabilidade entre diferentes sistemas e plataformas. Ao seguir normas comuns, os sistemas de indexação podem funcionar de maneira mais eficiente, facilitando a integração de informações em ambientes diversos, né? Aquilo que já havíamos comentado lá no comecinho da aula, né? Dessa importância de ter esses padrões para conseguir promover essa troca de informações. Pessoal, recadinho importante do João aqui no chat, que a lista de presença já está disponível. Por favor, né, abra ali o link, preencha esse formulário, é muito importante para vocês e também para nós. Então, já está ali no chat a nossa lista de presenças, né? Seguindo, então, né, os princípios, né, que alguns teóricos da ciência da informação vão discutir sobre isso, né? E Mendes e Simões vão trazer os 8 princípios da qualidade da indexação por assunto. Então, que princípios devem ser seguidos, regidos, né, para promover uma indexação por assunto, ou seja, disso que nós estamos tratando, com uma qualidade, para ela ser precisa. Princípio da qualidade da análise, ou seja, o que isso quer dizer? Mais uma vez, uma análise eficaz do meu material, pegar ele, fazer uma análise correta, com tempo, verificar precisamente do que ele se trata. Mas estou em dúvida, vai olhando o material, vai lendo, né? Para ter essa análise de qualidade. Porque se eu pegar um livro, tem até o ditado, né? Não se podem julgar livros pela capa, não se julga um livro pela capa. Nesse contexto da indexação aqui, faz mais sentido do que nunca. Por quê? Por causa dessa necessidade de fazer uma análise documentária eficaz, de qualidade, ou seja, realmente analisar o livro, e não só pegar ali ou qualquer outro material, né? Outro princípio, princípio do interesse do usuário, né? Lembrando, mais uma vez, que isso aqui está aqui de forma resumida, mas lá no material de vocês está de forma mais completa. Então, o princípio do interesse do usuário. E o interesse do usuário a gente pode pensar de diferentes formas, deduzindo muitas vezes, uma pessoa interessada em tal assunto, ela vai buscar por esse termo. Então, vou indexar com esse termo para ser mais expressivo. E outra que nós estamos indexando, não pensando em nós, mas sim no usuário, no interesse que ele vai ter, né, na forma que ele vai encontrar este documento. Outro, né, o terceiro princípio ali, muito interessante também, princípio das características do acervo. Disse isso na disciplina de classificação e volto a dizer, né? O trabalho do bibliotecário, né, todo o nicho aí que ele pode atuar, mas pensando só em bibliotecas, ou seja, em algo ainda mais restrito, ainda assim já é diverso. Biblioteca infantil, biblioteca escolar,
biblioteca pública, biblioteca universitária, biblioteca especializada. Olha, e só aí já deu 5 tipos diferentes de bibliotecas, que, consequentemente, vão ter tipos distintos de acervo. Então, eu tenho que indexar pensando na característica do meu acervo. Se eu tenho um acervo mais geral de uma biblioteca municipal e chega para mim um livro de direito, eu vou, né, indexar ele com um termo mais generalista, porque lá eu não vou ter tanta coisa especificamente. Mas e se for uma biblioteca especializada em direito, uma biblioteca de uma universidade especializada, já vou ter uma quantia muito maior, o acervo vai ser muito maior. Então, eu preciso também indexar, né, de uma maneira diferente. E não só isso, né, da característica do acervo como um todo. Bibliotecas escolares, até mesmo municipais, vão ter um acervo infantil, juvenil, muito expressivo, ao contrário de uma biblioteca universitária, por exemplo, o enfoque vai ser outro. Então, eu tenho que estar em mente o acervo, porque junto do acervo, né, vem os usuários. Então, aonde que essa indexação vai me levar se eu indexar? Ai, mas isso aqui faz mais sentido para esse material. Tudo bem, mas vai deixar ele deslocado dos outros materiais num catálogo, num índice e tudo mais. Então, tem que sempre ter em mente esses princípios, né? Princípio da simplicidade formal. Por mais que a indexação venha aí se parecendo complexa, perdão, um dos princípios é que ela deve ser simples, formal, sim, com toda essa formalidade e tudo mais. Só que o mais simples, né, que se consiga fazer para que ela seja eficaz. Então, esse é o princípio da simplicidade formal. Princípio da coerência e da uniformidade, como aqui já vínhamos dizendo, essa padronização. Princípio do controle da sinonímia, outro palavrão aí, mas para simplificar, todo mundo entende o que é sinônimos, certo? Uma palavra aí que tem o mesmo significado da outra, que seja semelhante e tudo mais. Vocês conhecem sinônimos, eu presumo que sim. Então, o princípio do controle da sinonímia, se a gente vai representar um livro com um termo, a gente tem que ter em mente isso, porque o usuário pode buscar o sinônimo daquela palavra, né, tentando encontrar aquele livro. Então, ter esse controle dessa sinonímia, dominar, né, essas palavras, essas ambiguidades e tudo mais. Princípio da analogia caminha mais ou menos no mesmo sentido aí de situações análogas de documento, e princípio do controle da ambiguidade. Por isso que se chamam vocabulários controlados, porque existem palavras, né? Existem sinônimos, existem palavras ambíguas que podem representar uma coisa em um determinado contexto e também representar outra coisa totalmente diferente, sendo a mesma palavra. Então, por isso, toda essa questão de vocabulário controlado e de ter esses controles de sinônimos, de situações análogas, de palavras ambíguas e tudo mais. Outra coisa fundamental que é preciso vocês entenderem, né? Se vocês estão em dúvidas com outros termos, esse aqui não pode passar com dúvidas. Diferença entre linguagem natural e linguagem documental. Vejamos ali no material. Linguagem natural refere-se a qualquer forma de comunicação desenvolvida de maneira espontânea e inata pelo ser humano. É a expressão linguística que empregamos em nossas interações diárias. Então, linguagem natural é essa aqui que eu estou falando, vocês estão ouvindo, estão entendendo.
é a linguagem que uma criança de 2 anos de idade vai falar, né? Então, essa é a linguagem natural, a linguagem comum, que se diferencia da linguagem documental, né? Essa linguagem documental refere-se a um conjunto controlado de termos e conceitos estabelecidos de forma padronizada. A linguagem documentária, em contraste com a linguagem natural, é concebida como uma forma de expressão meticulosamente elaborada, com o propósito específico voltado para a eficiente manipulação da informação com vistas para a superior recuperação. Ou seja, um vocabulário controlado, ele é uma linguagem documental. Eu estou falando ali um termo muito específico que vai aludir a algo que vai me levar, através daquele catálogo, àquela informação que foi indexada. Então, para a indexação, é claro que a gente pode usar a linguagem natural em momentos, no sentido de que essa linguagem que a gente entende, né? Mas dentro do processo da indexação, os termos são controlados. O nosso vocabulário para conversar aqui não é controlado, ele pode ser usado qualquer palavra. E a linguagem documental não, né? É usar palavras específicas para um determinado documento. E aí, né, vamos para o sentido de tesauro. Ele é um bom exemplo de um vocabulário controlado. Sua organização se dá pelo uso de diferentes termos e siglas. Então, tesauro, ele é uma espécie de vocabulário controlado e uma daquelas ferramentas utilizadas para fazer a indexação. O tesauro, ele funciona, daqui a pouquinho já estamos quase caminhando para os minutos finais da aula, mas a gente vai ver ali o tesauro ainda hoje. O tesauro, ele tem diferentes termos lá para uma palavra, né? Diferentes conglomerados de letras lá que vamos ver o que significa. Então, dentre eles, o descritor. O que significa o descritor? É o termo escolhido para representar um conceito no tesauro e que será utilizado na indexação e na recuperação de um determinado assunto. Então, quando você encontrar a sigla USE, U-S-E, significa que é o descritor. Sei lá, literatura brasileira. Aí eu abro o tesauro, lá tem lá use, eu uso aquele termo, né? Nota explicativa, NE, fornece uma definição do termo ou uma orientação sobre como utilizá-lo em uma indexação. Então, notas, pessoal, geralmente é só um exemplo aqui. Geralmente, no final de um livro, de um material, a gente não tem as notas, notas de rodapé. No tesauro também, né? Existem as notas explicativas. Termo genérico indica que há relação hierárquica entre termos com relação gênero e espécie, e que este descritor representa com um termo um conceito mais abrangente. Então, essa questão da ambiguidade, um termo é genérico, é para aquela área, isso aqui, esse artigo fala sobre medicina. Tá, mas isso não é muito genérico. Então, aí tem as relações hierárquicas, que vão surgindo outros termos para se relacionar. A exemplo, o termo específico. Indica os termos subordinados ao termo genérico, na cadeia hierárquica. Então é de medicina, esse trabalho. Sim, só que medicina, ortopedia. Aí já ficou bem mais específico, bem mais direcionado. Por isso, essa relação entre termo genérico e termo específico. E ainda temos o termo relacionado. Indica a relação entre termos que não formam uma hierarquia, né? Então, fora dessa coisa, é medicina, ortopedia, né? Mas que são associados mentalmente de forma automática. Servem para orientar o indexador quanto às possibilidades de encadeamento de descritores e para sugerir aos usuários formas de limitar ou expandir sua pesquisa. Então, é um termo relacionado.
ele não é de ortopedia, né, ou de medicina, mas ele se relaciona com ali, é uma possível relação que pode facilitar na hora, né? Isso se dá muito pela multiplicidade de termos que são discutidos em um artigo, por exemplo, né? E ainda tem a categoria. Grande grupo ao qual pertence o descritor. Tá, então o descritor, literatura brasileira, ele vai estar em um nicho maior de literatura e etc. Então vocês encontram essa sigla ali, CAT, né? Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de um tesauro. Da onde ele foi encontrado? Lá no material de vocês, naquelas abas Saiba Mais, tem um lugar lá, clique aqui, ele te direciona pro site do IBICT. Vou colocar a sigla aqui. Mais uma vez digo, sejam curiosos, vão lá, abram, achem um tesauro, né, e olhem ele para vocês entenderem melhor o que está sendo dito aqui. Então vamos lá, é um termo, almanacs. Daí ele traz aqui em inglês, traz em espanhol e ele traz o termo genérico, obras de referência. Então, um almanaque é uma obra de referência. Eu entro lá e através de lá eu vejo outras obras, outras coisas, né? Por isso é chamado uma obra de referência. E ali a gente vê, né, o CAT que a gente viu no slide passado, deixa eu voltar aqui, que é o grande grupo ao qual pertence o descritor. Então, é o tipo de documento, né? Então, pode ver, é quase como um dicionário, e aí ele vai colocando os termos, o que significa e como pode ser utilizado, né? E aí tem diferentes termos. Esse tesauro é o tesauro de ciência, é o tesauro brasileiro de ciência da informação. Então, tem os termos relacionados a isso, né? Tem um exemplo mais fácil aqui, né? O mais ilustrativo. Por exemplo, o termo ciências biológicas, né? Então, em inglês, tem ali o nome em inglês. O termo geral é uma área do conhecimento, ciências biológicas. Então, ele é uma área do conhecimento, algo amplo, por isso o termo genérico. E abaixo, os termos específicos: biofísica, biologia geral, bioquímica, botânica, ecologia, farmacologia, fisiologia, genética, imunologia, microbiologia, morfologia, parasitologia e zoologia, né? Qual grande grupo esse termo ciências biológicas pertence? A áreas do conhecimento. Então, eu vou indexar um material de ciências biológicas, né? A sua grande área, a área do conhecimento. Ou o seu termo genérico, né? É um livro de ciências biológicas, então, áreas do conhecimento. E aí, o seu termo específico. Do que é esse livro? É de botânica? Então, coloque o seu termo específico. Ciências da saúde, a mesma coisa, né? Termos geral, ciência da saúde, uma área do conhecimento. Termo geral, não, genérico, perdão. Termo específico, aí nós temos vários. Educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Então, isso quer dizer um vocabulário controlado, pessoal. É vocês utilizarem esses termos que estão ali para indexar. Então, incito vocês novamente a serem curiosos, né? Duas tarefinhas aí, se quiserem levar dessa maneira, para vocês fazerem durante esse processo. Procurem tesauros, né? Tá ali a sigla do IBICT, lá você encontra esse que nós estamos utilizando aqui na aula. E também olhem fichas catalográficas, que vocês vão ver lá diferentes termos relacionados à indexação. Então, o que é? Traduzindo de uma maneira muito simplória, pegar um material, traduzir ele para um termo desse controlado pelo tesauro, que quando a pessoa buscar, vai encontrar o documento. Então, esse é o processo de indexação. Claro que muito genericamente falando aí, né, pessoal? Mas é isso.
Nossa aula chegando ao fim, peço a atenção só mais um minutinho para esse recado muito importante. Para quem não estava no início e para quem estava, a não esquecer, semana que vem, no dia 30, não teremos aula. Na próxima quinta-feira, né, na próxima semana, a gente não tem aula. Por quê? Porque os professores estarão em semana pedagógica. Então, o nosso encontro vai ficar só para outra semana, que eu vou verificar a data aqui, que será no dia 7 de agosto. Então, no dia 7, teremos aula aí no mesmo horário, o link vai chegar para vocês da mesma maneira. Outro recado importante, né? O nosso GEPUI, Grupo de Estudos e Pesquisa em Unidade de Informação, vai ter o seu primeiro encontro, nova data remarcada, dia 6 de agosto. Se inscrevam através das redes sociais do CELA ou entrem em contato com a tutoria e a gente espera vocês nesse processo. Dito isso, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Então, não mais até semana que vem, mas até a próxima aula, que acontecerá no dia 7. E espero a presença, a participação e a paciência de todos vocês aí. Boas semanas nesse contexto e até a próxima aula. Muito obrigado. Boa noite.